Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Positivamente. E hoje nós vamos voltar novamente ao tema Kybalion e as leis herméticas. Como aplicar as 7 leis herméticas, as 7 leis universais no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos ver? Então, as 7 leis universais, a gente estuda e já falou aqui, né? Eu já falei aqui no canal, tem outros vídeos que eu falo das leis, como aplicar principalmente na transmutação mental. Então a gente estuda assim, algumas vezes elas, não vou dizer assim separadamente, mas fala de uma ou outra só, aplicando a alguns fatos isolados, né? Do que a gente quer atingir. Então, normalmente é assim. Mas essas leis, no fundo, vocês vão ver como elas são ligadas. Elas falam basicamente da mesma coisa, né? E isso é algo básico na vida da gente. São coisas que normalmente a gente já faz ou a gente já conhece e nem percebe, né, que isso acontece na nossa vida. Então, estudando essas leis mais detalhadamente, a gente entende como a gente pode prestar mais atenção nelas e aplicar de verdade elas na nossa vida, assim, no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano, tá bom? Então, eu fiz aqui umas anotações, né, do que eu estudei lá no Kybalion, do que eu vi, do que eu pesquisei, e eu vou ler para vocês aqui, né, vou comentar para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira lei é a lei do mentalismo, nossa velha e boa conhecida lei do mentalismo. Tudo é mental, o universo é mental, a gente cria primeiramente tudo na nossa mente. Então, mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Porque a gente já viu isso na transmutação mental, na cocriação, na lei de atração e tudo mais. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Né? Vocês vão ver que não é difícil não. Como pode ser? Ter atitudes mentais positivas, né? Manter sempre a atitude mental positiva, criar hábitos saudáveis. Desde que você acorda pela manhã, você mantém o seu pensamento na positividade. Primeiro, o que é importante também é você fazer um apanhado daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer realizar naquele dia, né? Então, o que eu vou conseguir hoje, da forma como eu vou fazer para atingir isso hoje. Mas no dia a dia, mais facilmente na nossa rotina diária. Então, criar hábitos saudáveis, fazer, se você gosta, se você tem tempo, fazer exercícios, fazer mentalizações, fazer meditação, fazer visualizações, contemplações, quer dizer, você preenche, imagina só, você abrir sua janela, se você, assim como eu já mostrei aqui, eu tenho uma vista bonita tal, mas se você de repente não tem, você tem um prédio na frente, mas olha para o céu, vê como que o céu está, e mesmo que ele esteja nublado, gente, é o céu, você sabe que por trás daquelas nuvens tem o sol brilhando, e isso pode ser a sua vida também. De repente você está passando por um momento difícil, mas ali, atrás de todo aquele momento difícil, tem o sol brilhando, te dizendo que, olha, eu estou aqui e o sol é para todo mundo, não é só para um ou outro, é para todo mundo. Então, ter isso em sua mente, o sol é para todos. Então, criar esses hábitos saudáveis, desde tudo isso, da alimentação,
Não reclamar, então não acordar já reclamando, putz, já chegou a hora, nossa, nem dormi direito, nem passou, nem vejo a noite passar, o relógio já despertou. Então não ficar reclamando de tudo desde que acorda com o relógio, se está chovendo, se está nublado, sabe, do que você vai ter que fazer naquele dia, do trânsito, da condução, enfim, do seu próprio trabalho. Então, procurar não reclamar, procurar pensar sempre o lado positivo de tudo o que está acontecendo, de todo o seu dia. Manter a sua mente positiva. Por quê? Porque o mentalismo, tudo está na mente, tudo a mente cria. Então, quando você cria hábitos saudáveis, elevados, de não reclamar principalmente, de bons pensamentos logo pela manhã, você cria para você um dia mais produtivo e muito melhor aproveitado em todos os sentidos, e até emocionalmente, vibracionalmente, você já começa o dia de uma forma muito melhor. Então, mentalismo, criar hábitos saudáveis, né, matinais principalmente. Ter atitudes proativas, principalmente ao seu desenvolvimento e a tudo que você quer vir a ser e vir a ter, a conquistar. O segundo princípio é a lei da correspondência. Você tem que manter o equilíbrio também em todos os sentidos, não se deixar levar pela rotina, pelos acontecimentos, pelas notícias, pelas fofocas, pelos comentários, não se deixar levar por isso, né? Porque você lembra, o que é a correspondência? A lei da correspondência diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E aí a gente pode também dizer que o que está dentro é como o que está fora. Então, você mantendo o seu equilíbrio, então você já começou com a lei do mentalismo, já começou criando hábitos saudáveis, você vai para a lei da correspondência, manter o seu equilíbrio, né, a sua racionalidade, não se deixar levar pelo ambiente, pelas situações, por tudo, porque mesmo que tudo esteja mais ou menos um caos, mesmo que tudo esteja meio bagunçado, manter o equilíbrio, ser centrado, ter objetivo. O seu objetivo primordial deve ser a sua mudança como pessoa, como ser humano. Lembre-se, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, as pessoas, você consegue influenciar as pessoas, o ambiente, você consegue criar algo mais saudável para você e tudo flui de uma forma melhor na sua vida em todos os sentidos. Então, nós fazemos o nosso ambiente, tanto externo quanto interno, principalmente. Então, lei da correspondência, lembrar que como o que está em cima é como o que está embaixo, também o que está dentro é como o que está fora. Então, mantenha sempre o seu equilíbrio. A terceira lei é o princípio da vibração. Aí é básico, né? Manter a nossa vibração sempre elevada em todas as ocasiões, né? Principalmente nos momentos de conflito, veja bem. Então, mais uma vez, na rotina, você está ali no trânsito caótico, você está na condução que atrasou para fora do ponto, você está ali no seu ambiente de trabalho que as coisas estão pressionadas, estão dando errado, que as pessoas estão fazendo corpo mole. Então, manter a sua vibração elevada, principalmente nos momentos de conflito, e elevar-se por completo, né? Você tem que também prestar atenção, como eu já disse no vídeo anterior, você tem que prestar atenção nos seus hábitos. Não deixe que hábitos ruins, né, pequenos hábitos ruins, te puxem para baixo, te puxem na vibração para baixo. Então, seja tanto o ambiente, as pessoas, as coisas que estão ao seu redor, como também os pequenos hábitos que você tem. Quando você quer se elevar, quando você quer crescer, principalmente como ser humano, você tem que criar hábitos saudáveis. Isso desde lá do mentalismo, isso inclui todos os hábitos, inclui todas as questões da sua vida. Presta atenção
naquilo que parece uma bobagem, mas não é. Aquilo às vezes te puxa para baixo. Te puxa para baixo e aí muitas vezes coloca todo o seu trabalho de autoconhecimento, de crescimento, você coloca a perder. Então você tem que lembrar que a abundância, a prosperidade, elas estão também nos pequenos detalhes. Isso não tem nada a ver com status, com ostentação, não tem nada a ver com isso, mas sim com as atitudes que você tem com você mesmo, com seu trabalho de autoconhecimento, de crescimento e com as pessoas e o ambiente, com tudo que está ao seu redor. Então, prosperidade, abundância tem a ver também com atitude. E esse é o trabalho do seu autoconhecimento, do seu crescimento e para isso manter a sua vibração sempre em alta. Lembra? Fugir da lei do ritmo, estar sempre em alta a vibração, tá bom? O quarto princípio, a quarta lei, é o princípio da polaridade, né? Lembre-se, a polaridade são os extremos, quente, frio, claro, escuro, forte, fraco, medo e coragem. Então é a mesma coisa, manter o equilíbrio. Vocês estão vendo, estão percebendo que uma lei está interligada à outra? Todas as leis estão interligadas, que é um elo, que tudo isso te puxa para cima, te eleva, se você aplicar todas essas leis na sua vida, né? Então, o que tem a ver a polaridade também? O equilíbrio, da mesma forma, não ir aos extremos, não se deixar levar para os extremos, né? De todos os sentidos. O equilíbrio, tudo tem que ter um pouquinho de cada coisa, como a gente sempre fala, não existiria na nossa luz se nós não conhecêssemos a sombra. Aí que a gente consegue acender a luz, manter o equilíbrio sempre. E aí, assim como na lei anterior, você também evita a lei do ritmo, lembra? Então vamos lá, para a quinta lei é justamente essa, o princípio do ritmo, lembra do pêndulo, né? Que tem a ver com a lei da polaridade, que são os extremos. Então, se você ir para os extremos, você certamente vai ser atingido pelo ritmo, pelo pêndulo do ritmo. Então, preste atenção ali na lei da polaridade para evitar os extremos, e aí você evita a lei do ritmo. Lembra que os hermetistas, como eles evitavam a lei do ritmo? Pela neutralização. Então, como aplicar isso na sua vida? Quando alguém quiser te atingir, quando alguém quiser te provocar, lembra, essa pessoa, ela está agindo pelo ego. Certamente é o ego dela se inflando, é o ego dela querendo demonstrar poder, demonstrar força. E essa pessoa está certamente totalmente identificada com o ego dela. Então pensa nisso, neutralização. Você não vai cair no jogo de provocação dessa pessoa. Os extremos, lembra? Fica no meio, no equilíbrio, no ponto do meio, e o ritmo não te atinge. E é muito comum as pessoas tentarem nos atingir, tentarem nos provocar, principalmente quando a gente está trabalhando o nosso crescimento pessoal, né? O nosso crescimento pessoal, quando eu digo não só o material, mas sim como ser humano, como pessoa, tentando ser pessoas melhores. Então, quando a gente está trabalhando isso fortemente, né, firmemente, é muito comum que pessoas que estão muito abaixo, ainda muito identificadas com o ego, tentem nos atingir. Então, equilíbrio é a chave mestra para não ser atingido pela lei do ritmo, a neutralização. Bom, o sexto princípio é a lei da causa e efeito. Essa também é nossa velha conhecida, causa e efeito. Tudo tem um efeito, né? Para toda causa tem um efeito. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que tudo o que nos acontece a gente pode e deve tirar uma lição de tudo isso. Tudo isso serve como aprendizado, né? Então, se a gente sabe disso, a gente deve evitar cometer o mesmo erro. E outra, prestar atenção se a gente não está se deixando levar pela massa,
se a gente não está agindo de acordo com aquilo que todo mundo faz, todo mundo pensa desse jeito, todo mundo age desse jeito, todo mundo faz as coisas desse jeito, ou porque é moda, ou porque é praxe da sociedade fazer e agir dessa forma. Então, a gente tá de repente agindo dessa maneira, como todo mundo faz, sem ter pensamento próprio. E aí a causa, aliás, o efeito nos atinge, porque nós estamos agindo igual a todo mundo, né? Então, procurar ser autêntico, pensar por si mesmo e não se deixar mais ser manipulado pela massa, manipulado pelas questões da moda, da sociedade, pelaquela forma de pensar pronta que todo mundo faz, a forma de viver pronta, né? Que todo mundo parece que age da mesma forma porque tem uma programação ali de agir da mesma forma. Então, se você está trabalhando seu autoconhecimento, se você está trabalhando a sua transmutação mental, se você está agindo de acordo com o seu crescimento pessoal, então você tem que ser autêntico, você não tem que fazer as coisas porque todo mundo faz, querer as coisas da forma como todo mundo quer, né? É claro que você vai agir de acordo com as normas, mas não ser massa de manobra. E o sétimo e último princípio é a lei do gênero mental. Bom, essa lei, ela diz que a nossa mente, tudo é gênero, assim, no plano físico nós imaginamos como gênero sexo masculino e sexo feminino. O gênero mental seria parecido com isso. O nosso lado feminino é o lado da imaginação. E o lado masculino é o lado da vontade, né? Então, juntando os dois, a imaginação com a vontade, a gente cria alguma coisa. Então, quantas vezes você não está sendo manipulado por alguém? Quantas vezes você não está fazendo coisas pela vontade dos outros e não pela sua própria vontade, né? Você já pensou nisso? Às vezes também você acha que você não é capaz, que você não pode fazer determinadas coisas, mas aquilo, por quê? Porque você está sendo dominado por uma mente muito maior do que a sua, por uma vontade muito maior do que a sua. Então você não está impondo a sua vontade, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Você está se deixando dominar pelo seu subconsciente, que está sendo dominado pela vontade alheia. Então, este é o princípio do gênero mental, saber que você é capaz e saber impor a sua vontade quando for necessário, quando for preciso. Então, é isso. Vocês viram que todas as leis estão interligadas, elas se conectam, os princípios são como elos. Quando a gente aplica esses princípios na nossa vida, todos é fácil, porque são todos exatamente a mesma coisa, né? Elas puxam umas às outras, tudo tem a ver com a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa criação mental, a nossa vontade, a nossa decisão. Então, é muito fácil aplicar os 7 princípios aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou deixar os princípios básicos aqui na descrição do vídeo e aí vocês vão acompanhando com as explicações que eu dei aqui, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero novamente ter ajudado alguém e vou ficando por aqui. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau!